Manhã Bandeirantes. Nós estamos aqui, mais uma vez, numa parceria do Grupo Bandeirantes, da Band Mais, também da Rádio Bandeirantes, do Manhã Bandeirantes e também do Band Negócios, porque hoje nós vamos conversar com o Dr. Murilo Almeida. O Dr. Murilo é médico urologista, é provedor da Irmandade de Misericórdia de Campinas, que congrega a Santa Casa de Campinas e também o Hospital Irmãos Penteado. Ele é provedor desde 2009. Doutor Murilo, um prazer ter o senhor aqui conosco. Bom, um prazer é todo nosso, desse gentil convite aí da Band, né? Agora na Band, um bom dia a todos os ouvintes, né? E é uma grande satisfação estar aqui representando a nossa Irmandade Misericórdia de Campinas. Quando a gente fala de Santa Casa, a gente sempre tem um lado, a gente tem um apelo e um lado carinhoso, né, doutor? Santa Casa é sempre um hospital, sempre um ambiente bem querido pelas pessoas, né? Olha, Edson, a Santa Casa tem uma história muito tão grande, tão bonita, né? Este ano nós estamos completando 153 anos, né, de vida. E passamos por grandes turbulências nesse tempo todo, aquelas pandemias. Podemos citar aí a época da pandemia da febre amarela, né, da gripe espanhola, da meningite e, recentemente, do Covid. Se não fosse as Santas Casas e a Santa Casa de Campinas também nesse contexto, o que seria do Brasil? Eu digo para você também, a gente falando um pouco mais das Santas Casas a nível Brasil, hoje nós temos no Brasil aproximadamente 5.600 e poucos municípios, né, com a população de mais de 200 milhões de habitantes. Hoje nós temos no Brasil mais de 1.970 filantrópicas Santas Casas. Então, a importância das Santas Casas no Sistema Único de Saúde é vital. Hoje, no estado de São Paulo, nosso estado, onde está situado Campinas, as Santas Casas e hospitais filantrópicos atendem 54% de todo o SUS de baixa e média complexidade e 57% de todo o Sistema Único de Saúde de alta complexidade. Se não fosse as Santas Casas Filantrópicas, o que seria do SUS? Não existiria isso, não existiria. Verdade. Quando a gente fala de irmandade, a gente pensa, claro, irmãos. Quem são os irmãos, doutor, que fazem a gestão da IMC? Muito bem. Irmandade é uma associação, né? E essa associação é de irmãos, né? É uma terminologia que vem do nosso chamado compromisso, que é o nosso estatuto. Então, todo mundo que vai fazer um trabalho filantrópico, né, que não tem remuneração para isso, quer trabalhar pelo próximo, principalmente para aqueles que mais necessitam, né, faz a solicitação para entrar como irmão. Isso passa por um comitê, que aprova ou não, isso vai para o conselho de administração, para a mesa administrativa, que aprova. Então, esse é o processo. Hoje nós temos aproximadamente 380 irmãos, já tivemos muito mais. O senhor está nessa função desde 2009, o que é que mudou? Desde 2008. Desde 2008, o que é que mudou nesse tempo todo? Olha, é uma história longa, até porque eu digo assim, eu nasci na Santa Casa, visto que, se a gente pensar na década de 60, a Faculdade de Ciências Médicas começou aonde? Na Santa Casa, em 65, ficou lá por 20 anos. E eu cheguei na Santa Casa na década de 80. Então, fiz toda meu trajetório médico na Santa Casa. Minha formação, minha especialidade. Depois, assumi a direção técnica, clínica, entrei como irmão da Santa Casa, fui para a mesa administrativa e hoje estou no cargo de provedor desde 2008. Isso porque 2008 eu entrei lá, porque a Santa Casa estava fechando as portas. Como ela foi fundada, a pedra fundamental, em 1871, pelo Padre Vieira, e começou a realmente atender a população naquela época de indigentes, né, escravos, etc., né, em 1876, quem financiou tudo isso? As grandes riquezas de Campinas, da cafeicultura, das grandes fazendas. Mas o que aconteceu ao longo dos anos? Né? A crise do café. Então, aqueles barões todos perderam essa fortuna. E a Santa Casa começou também a querer fechar as portas. Mas temos a história dos Irmãos Penteado, que a família dos Irmãos Penteado doaram
toda a sua fortuna para manter a Santa Casa. Então era pavilhão Irmãos Penteado, que atendia só particulares. E esse dinheiro, esse recurso, sustentava a Santa Casa. Ao longo do tempo, o pavilhão virou Hospital Irmãos Penteado. É o nome fantasia. Na realidade, é Irmandade Misericórdia de Campinas, Santa Casa. Que o nosso estatuto diz o seguinte, que tem 2 hospitais, Santa Casa e o Hospital Irmãos Penteado. Agora, doutor, quando a gente fala em filantropia, em hospitais filantrópicos, a gente sente que são muitos desafios a serem enfrentados e tem muitas Santa Casas, o senhor até já começou a falar sobre isso, que acabam fechando, né? A gente vê a dificuldade que essas instituições têm para sobreviver. Né? Olha, vou fazer algumas comparações para você entender e o público nosso que está ouvindo aí, eu sei que tem uma grande audiência, entender o que acontece, o que está acontecendo nesse país. Se essa caneta que está na minha mão, foi fabricada o ano passado, a um custo X, R$100. 19 anos depois, ela tem outro custo, com certeza absoluta. Sim. E o que aconteceu nesse período todo? Tem 19 anos que o que a gente é remunerado pelo Sistema Único de Saúde não cobre o custo, porque tem 19 anos que não tem reajuste nesses valores dos procedimentos, tanto clínico como cirúrgico. Alguns tiveram, de alta complexidade, mas a grande maioria não. Então isso vem acontecendo há 19 anos. E nesse período, quantas Santas Casas fecharam suas portas? Mais de 500 Santas Casas. Se você pegar no Brasil inteiro, que 80% dos municípios tem entre 30 a 50, 60 mil habitantes, se tiver um hospital, é um hospital filantrópico. Uma Santa Casa ou um outro filantrópico, que atende esse município e a região de outros municípios menores. Mas como é que você sobrevive, então, doutor? Então, a gente tem que fazer uma ginástica operacional muito grande. Exemplo, primeiro, a melhora da gestão, né? Porque o cobertor é curto. Santas Casas que estão muito bem hoje, por exemplo, Santa Casa de Porto Alegre, tem muita gente que a financia. Exemplo, a Gerdau em Porto Alegre, né? De Belo Horizonte, a Santa Casa de Belo Horizonte tem 3 mil leitos, né? Várias empresas financiam isso, porque o dinheiro que o SUS paga, como eu falei, né, não cobre o nosso custo. Exemplo, a nível de Brasil, eu vou comparar o Brasil com os Estados Unidos. O Brasil é uma potência em tudo, mas não é uma potência igual aos Estados Unidos, economicamente nem financeiramente. Quanto nós gastamos no Brasil em saúde? Em torno de 7,8% a 8,2% do nosso PIB. Se o nosso PIB é de 2 trilhões de dólares, nós gastamos aproximadamente 800 bilhões em saúde. A metade desses 800 bilhões é para atender 52 milhões de brasileiros que têm plano de saúde. E a outra metade é para atender 170 milhões de brasileiros. Não dá esse dinheiro, o dinheiro é curto. Não tem dinheiro no mundo que cubra de A a Z a saúde gratuita. Visto que a nossa Constituição diz o quê? Saúde é um bem necessário para todos e é um dever do Estado. Só que esse orçamento não cobre esse custo todo. Então, exemplo, diante dessas dificuldades, e que não vai acabar nunca, infelizmente, não vai ter dinheiro nunca. Os Estados Unidos da América não tem esse dinheiro. Ele gasta 17,5% do PIB dele, só que o PIB americano é 26 trilhões de dólares. E tem 40 a 50 milhões de americanos que não tem nada. Então não existe dinheiro no mundo para pagar o custo de tudo para todos. E agora, graças a Deus, a gente está vivendo mais ainda com tanto recurso na medicina, né, doutor? Exatamente. Se você pegar qualquer segmento, vamos dizer o segmento a nível automotivo, né? Vieram os robôs. O que aconteceu? Tudo bem, você faz um investimento alto, mas depois de algum tempo você recupera diminuindo o seu custo. O segmento da saúde, não. A cada mudança, a cada nova tecnologia, aumenta o custo. Eu comecei na época do raio-x, depois veio o ultrassom, depois veio a tomografia, depois veio a ressonância, e assim por diante.
Então, tudo isso é mais caro. Só que esse custo, né, não tem governo nenhum que aguente. Né? Então, isso realmente se torna um empecilho muito grande para você fazer uma medicina com extrema qualidade, tendo muito pouco, ou um recurso vil. Né? Tem algum recurso do governo, tipo verba impositiva da Câmara de Vereadores, ou então da Câmara dos Deputados? Tem algum dinheiro que vem do lado do governo para poder ajudar esses hospitais filantrópicos? Olha, existe, viu? Existe, e isso daí está sendo um grande diferencial. Então vamos lá. É importante, em qualquer segmento da vida, das nossas vidas, né, o chamado relacionamento. Muito bem. As Santas Casas hoje, a importância dela em determinadas cidades, né, que só tem ela, então ela é uma vitrine para o segmento político. Muito bem. O político que o ajuda quem? A cidade e os que mais necessitam. Em contrapartida, né, ele tem suas glórias. Né, é por aí um trabalho. Mas para isso você tem que ter um relacionamento muito bom. Você tem que ter uma equipe de marketing muito boa. Você tem que ter uma assessoria de imprensa muito boa. Então, o que é que nós fizemos para estar vivo até agora? Sem recursos para sustentar a Santa Casa. Exatamente. Participando da federação. Então, já estou com um grupo maior de pessoas, onde eu sou hoje diretor administrativo da Federação de Campinas. Inclusive, nós vamos ter agora um congresso, que é o maior congresso do Brasil de filantrópico, no Rio Palmo Plaza, da Federação, em comemoração aos 65 anos de vida dela, que nasceu na Santa Casa de Campinas, na Federação. Né? Isso vai ser no Rio Palmo Plaza. Com certeza absoluta, vem mais de 1.000 hospitais representados aqui. É o maior congresso do Brasil. E daí você sai as ideias. Muito bem. Começamos a trabalhar muito tempo atrás das verbas parlamentares, tanto estaduais como federais. Né? E muitas delas, através do relacionamento interpessoal das cidades, conseguimos com deputado estadual X, Y, Z e federal também. Muito bem. De 2 anos para cá, surgiu aqui uma lei onde tem as emendas impositivas da vereança. Né? E isso também foi contato são 33 vereadores na cidade, tivemos um contato nesses 2 anos, né? Os visitando e mostrando a necessidade de sobreviver à Santa Casa. Até porque hoje nós temos uma estrutura de 74 leitos do SUS, mas nós temos uma estrutura muito importante, que no Brasil inteiro tem poucas, que é o Centro de Tratamento de Queimaduras. Só para você ter uma ideia, no nosso país continental, quantos centros de tratamento de queimadura nós temos? 42, Edson. Estou com o Dr. Murilo Almeida. Dr. Murilo é médico, urologista, é provedor da Irmandade de Misericórdia de Campinas, que congrega a Santa Casa de Campinas e também o Hospital Irmãos Penteado, onde ele é provedor desde 2008. Pouco antes do intervalo, doutor, a gente estava falando sobre o Centro de Tratamento de Queimaduras, que é uma referência até internacional. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais. Nós começamos a falar sobre esse centro, não são todos os municípios que têm, e é uma conquista realmente para a nossa cidade. Olha, o Centro de Tratamento de Queimados, né, foi trabalhado, mas muito trabalhado, há muitos anos atrás. Vieram verbas para Campinas, né, para determinadas instituições para montar o Centro de Tratamento de Queimados, mas isso não aconteceu. Não aconteceu. Nós temos aqui Paulínia perto, que tem queimado quase todos os dias. Nós temos o aeroporto Viracopos também, é um problema muito sério também. Fora a queimadura do álcool. Muito bem. O Centro de Tratamento de Queimados completou 10 anos. Nesses 10 anos, nós atendemos mais de 1.500 grandes queimados. Quando nós tínhamos um grande queimado em Campinas, ia para onde? O mais próximo de Limeira, fica a 60 km daqui, lá só tem 10 leitos. Como fazer? Então, é um problema muito sério, você perde a pele, né? Você perde a tua resistência, qualquer coisa você está contaminado. Então, um hospital dentro de um hospital, tudo isolado. Todo mundo que entra ali é paramentado 1, 2, 3 vezes para cuidar desse paciente. Então, um paciente de alta complexidade, altíssima complexidade. E você atender 1.500 grandes queimados nesse período, foi muito importante, não para Campinas, para a região metropolitana que atendemos, ou até todo São Paulo que atendemos.
Porque no estado de São Paulo nós temos só 16 centros de queimaduras. O estado inteiro, uma população de quase 50 milhões de habitantes. Doutor, eu recebi aqui o material que a Raquel Matos me enviou falando que recentemente foi inaugurada uma unidade pediátrica no Hospital Irmãos Penteado. Eu queria que o senhor falasse também dessa conquista, que estou vendo o brilho nos olhos do senhor aí. Olha, eu acho que o que é que nós procuramos para sobreviver também, que é uma maneira de sobreviver? Não disputar muito o mercado, né? Porque se eu faço uma cirurgia cardíaca, o outro hospital faz, você disputa o mercado. O que é um hospital? É um grande hotel de quê? De doentes, com algumas particularidades diferentes. Por exemplo, um PS que não tem no hotel, um centro cirúrgico que não tem no hotel, mas o resto é hotelaria. Então, não tinha queimados. E a cidade precisava. Criamos um centro. Se tiver um queimado nessa região, tem que ir para o hospital, tem que ir para a Santa Casa. Pediatria. Nós temos uma falta imensa, principalmente agora que começa, né, as viroses nas crianças e tudo mais. Isso é uma perturbação de maio até setembro. Então, a cidade não tem tantos leitos para acolher tantas crianças, né? Isso daí dá um impacto muito grande, considerando Campinas como uma grande metrópole com mais de 1 milhão de habitantes. Então, nós vamos ter, como tivemos no ano passado, com a dengue, com outras viroses, né, uma superlotação em tudo. Inclusive, pacientes de operadoras, de grandes operadoras, sendo transferidos para outras cidades, porque Campinas não tem leitos. E também falta o especialista, que é um grande problema, Edson, no Brasil hoje. Abrimos trocentas faculdades de medicina. Tá bom, você forma um médico. Hoje nós formamos aproximadamente 45 a 47 mil médicos ano. E quantas vagas de residência você tem? Não chega a 20 mil. Não, o senhor tem razão, porque nós já entrevistamos vários médicos aqui. É um outro vestibular, é uma outra disputa, é uma briga de foice no escuro, doutor. Então, foi também um resgate que nós fizemos, que a gente tinha naquela época, na minha época, quase todas as especialidades fazendo residência médica na Santa Casa. Quando nós assumimos, não tinha mais nenhum residente. Começamos a trabalhar, hoje nós temos algumas residências médicas aí. O que é importante é o seguinte, é importante o médico generalista, ele consegue resolver 50% a 60% das patologias, que é uma amigdalite, que é uma faringite, que é uma pneumonia, etc. Mas, quando chega na especialidade, você tem que ter o especialista. Ele é o especialista para resolver. Você tem tantos pediatras para resolver tantos problemas nessa cidade como Campinas? Não. Por quê? Alguns segmentos, como pediatria ou a psiquiatria, né, nós estamos muito aquém da nossa necessidade, visto que a remuneração é muito pobre. Exemplo, quanto o SUS hoje paga numa consulta médica? R$10. Dá para tomar um cafezinho, Edson. Será? Eu acho que em determinada situação, não. Se for no aeroporto, ele é R$15. Doutor Murilo, eu queria que o senhor falasse também sobre... Eu sei que tem uma nova UTI que foi recém-inaugurada, inaugurou ontem praticamente aí. Exatamente. Isso também foi mais um trabalho feito com as emendas impositivas da vereança. Conseguimos, né, montar uma UTI em 35 dias de primeiro mundo, muito bem equipada, com verba da vereança. Como amanhã, na segunda-feira, vamos estar inaugurando uma ala com 16 leitos novas, com verba também positiva da vereança. Então, tudo isso ajuda a sobreviver, porque se não tivesse este recurso, como eu iria fazer essa UTI? Agora, doutor, à medida em que a IMC vai se tornando uma referência, onde o primeiro nome que as pessoas vão lembrar deve ser desses hospitais, da Santa Casa e também do Irmãos Penteado, aumenta também a responsabilidade, não é, doutor? Não tenha dúvida nenhuma. Eu não consigo dormir, Edson, com tanto problema na cabeça. Olha, além disso, nós temos um grupo de colaboradores muito grande, próximo de 600, contando com médicos, chegamos a 800 colaboradores no hospital. Então, são 800 famílias. Se você tem um coeficiente familiar de 3 ou 4, nós estamos falando de mais de 3 mil pessoas que dependem diretamente daquele trabalho, né? Fora toda uma redondeza onde você tem fornecedores que também dependem dessa estrutura. Então, a importância, além do bem maior que é cuidar da saúde, a importância da sobrevivência, né? Você precisa se alimentar, né? Você precisa se vestir.
e outras situações também, né? Agora, doutor, uma curiosidade de paciente. Por que o centro cirúrgico é tão gelado, doutor? A gente não aguenta isso, doutor. Olha, mas a tecnologia melhorou bastante, viu? Por exemplo, devido à chamada cirurgia segura, que nós chamamos hoje, né? Onde os hospitais acreditados pela ONU, né? Organização Nacional de Acreditação, quer dizer, de qualidade, né? Ela tem que preservar determinados ambientes com determinadas temperaturas, né? E essa temperatura do centro cirúrgico, onde nós temos o ar-condicionado central, é regulada de acordo com a patologia. Por exemplo, você vai numa sala que vai fazer determinadas cirurgias, você pode ter uma temperatura X, Y, Z, de acordo com a necessidade. Mas hoje nós temos os chamados colchões térmicos, onde o paciente fica aquecido, né? E a recuperação também, né, o pós-operatório imediato, onde você tem um ambiente mais aquecido. Mas isso depende muito da chamada, né, regulação das infecções hospitalares. Por isso, dessa temperatura. Agora, o senhor, como urologista, doutor, qual que é a grande novidade aí na sua área para o senhor compartilhar aí com o nosso público? Eu digo o seguinte: prevenção, prevenção e prevenção. Como qualquer patologia, e com determinada idade, você tem que começar a prevenção, né? Então, o homem, em relação à prevenção da patologia que mais acomete o homem no mundo, que é o câncer da próstata, né? Tem segmentos que começam aos 40 anos de idade a prevenção. Quando começar com os 40 anos? Se o indivíduo for de cor negra ou teve descendente direto na família com câncer de próstata. Ou a partir dos 45. E tem um outro grupo que começa a examinar com 45 e 50 anos. Mas a prevenção é o ponto principal, né, da largada da cura do paciente. Visto que, se você faz o diagnóstico precoce da doença, você cura mais de 90% dos pacientes. Estatística americana de 2023, que é uma estatística bem formada, bem orientada, etc. A cada 2 minutos nos Estados Unidos é diagnosticado um homem com câncer de próstata. E a cada 18 minutos, nos Estados Unidos da América, morre um homem com câncer de próstata. No Brasil, em 2023, nós tivemos 77 mil novos casos de câncer de próstata. Destes, 27% vieram a óbito, porque chegaram já em fase adiantada da doença. Agora, nessa questão de saúde pública, a mulher se cuida muito mais do que o homem, né? Muito mais. E eu digo mais ainda, ela também ainda é um fator primordial da orientação do seu marido ou do seu relacionamento, que procura um médico para se prevenir o homem, né? Quantos e quantos pacientes eu recebo no meu consultório ainda hoje por imposição da esposa, da companheira, do acompanhante. Agora, doutor, a gente, sempre que a gente fala de uma instituição de respeito, como a Santa Casa, como o Hospital Hermãos Penteado, a gente fica com vontade de conhecer. Mas não tem visita guiada nos hospitais. Ou existe isso? Não existe. Olha, nós estamos tentando, através da nossa querida assessora de empresa, Raquel, e depois que ela chegou e eu estava querendo conquistá-la há muito tempo aí para fazer um trabalho, que está fazendo um trabalho brilhante para a gente, é fazer isso. Visto que a Santa Casa, como eu falei, tem 153 anos. Tem um histórico no Salão Nobre fantástico, onde você vai ver figuras imponentes. Exemplo, o provedor mais longevo que nós tivemos foi Orozimbo Maia, né? Você sabe que tem, né, ruas na nossa cidade, Orozimbo Maia, né? Muito bem, ele ficou por 19 anos como provedor. Eu estou a 17, estou quase empatando com Orozimbo Maia, né? Agora, é interessante mesmo esse aspecto. Eu queria, já caminhando para o final da nossa entrevista, doutor Murilo, pedir para o senhor, então, falar um pouco mais da Irmandade e dizer que as pessoas podem contar com esses hospitais de referência mesmo em Campinas. Olha, se tem hoje um lugar que tem um acolhimento de excelência, um tratamento de excelência, é um hospital acreditado, né, pela ONU, né, acreditação hospitalar, tem o Centro de Tratamento de Queimado, o único da região metropolitana de Campinas. Temos hoje um setor muito importante, atendemos aproximadamente 5 mil crianças mês, né,
que é a nossa unidade de pediatria, com tudo que você encontra de primeiro mundo para dar assistência, um coordenador fantástico, né? Então, hoje nós estamos uma estrutura muito bem montada para o acolhimento de quase todas as patologias. Muito bem, quero agradecer demais então a presença do Dr. Murilo Almeida, que ele é médico urologista, provedor da Irmandade de Misericórdia de Campinas, que congrega a Santa Casa de Campinas e também o Hospital Irmãos Penteado. Doutor, volte sempre. Edson, muito obrigado à Band por esse espaço, né? E que Deus nos ajude a seguir nesse rumo para cuidar dos que mais necessitam. E nós continuamos aqui dividindo informação e conhecimento.